Em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Aleluias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos 7, 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultá-lo-se. Certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Amém, Jesus? Até aqui, para a glória de Deus, poder sentar. Irmãos, como nós podemos ver aqui nesta palavra que fala da própria vida do Senhor Jesus, as manifestações demoníacas, elas não são de hoje. A ação dos demônios na face dessa terra, elas não são de agora. A Bíblia, ou essa passagem especialmente, foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E veja que o diabo já estava presente lá, né? Então, nos evangelhos que conta a história do Senhor Jesus, nós vamos ver vários combates, vários empates entre o Senhor Jesus e o próprio Satanás. Nós vamos ver Jesus expulsando demônios de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é pessoa, porque o diabo, ele já tinha essa propriedade de escravizar a alma das pessoas. O importante é que você entenda que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. João escreveu isso, né? João 10:10. Ele escreveu isso para que fique bem claro para nós que não compensa servir a Satanás, que não compensa nós buscarmos as coisas desse mundo que pertence a ele, porque a obra do diabo é matar, é roubar e é destruir. O diabo, ele não pode fazer bem para alguém. O diabo, ele só pode fazer o mal. E é claro que desde a época de Jesus, o diabo já trabalhava fazendo o mal e ele não mudou. Ele continua nos dias de hoje fazendo mal para as pessoas, né? Porque o alvo do diabo é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. O diabo não pode lutar contra Deus, mas o diabo pode lutar contra aquilo que Deus criou, que somos nós. Então nós estamos vendo uma mulher, e Jesus, quando ele entrou nos territórios de Tiro e Sidom, que não eram os territórios de Israel, né? Isso é importante nós salientarmos aqui, que Jesus, ele cruzou a fronteira. Ele saiu de Israel e chegou às partes de Samaria. Ali em Samaria havia uma mesclagem de povos e havia muitos gregos. E nós sabemos que a mente pensante da época de Jesus eram os gregos, com a famosa filosofia, né? Eles tinham uma mente muito pensante, eles eram controladores mesmo dessa área. E
eles tinham tudo quanto é tipo de pensamentos, principalmente acerca de deuses. Porque até hoje nós, temos aí livros, temos estudos sobre a mitologia grega, que fala dos deuses gregos, e eles tinham muitos deuses. Essa mulher, ela era uma grega, ela era uma sírio-fenícia, que era um território da Grécia. Essa mulher era acostumada a adorar deuses. Essa mulher era acostumada a se curvar diante de imagens. Ela era acostumada a fazer culto pagões. Mas entenda o que eu quero te dizer nessa noite, porque quando o apóstolo Paulo diz que só existe um Deus, e esse Deus está acima de tudo e de todos, Paulo está falando, aleluia, para os gregos. E Paulo está pregando no centro da mente pensante. Essa revelação de Paulo vai abalar a estrutura dos gregos e vai jogar por terra toda a sua filosofia. E Paulo ainda, ele afirma que todo conhecimento humano perto de Cristo não é nada, colocando por terra, então, estudo de anos, estudo de milhares de anos, joga por terra diante dessa palavra de Paulo. Essa mulher, ela tem um costume, de adorar outros deuses, mas ela vem enfrentando na sua vida um grande problema. Eu acho que nós que estamos aqui, eu acho que cada um de nós aqui já enfrentamos um grande problema, Às vezes na parte da família, às vezes na parte financeira, saúde, Às vezes enfrentou problema com vícios, com filhos e até mesmo marido, esposa, casamento, enfim. Acho que cada um de nós aqui já enfrentamos um grande desafio, um grande problema na nossa vida. Essa mulher estava enfrentando um grande problema na sua vida, um dos maiores que ela já havia enfrentado. A filha dela estava possuída pelo diabo. Havia um demônio que estava na vida desta menina. É interessante que, como uma mulher pagã, como uma mulher que o seu costume, a sua cultura, o que ela aprendeu dos seus pais era cultuar deuses, nenhum dos seus deuses pôde fazer nada por ela. No entanto, Paulo ele vai dizer na carta aos 1 Coríntios, ele vai dizer aos os irmãos que estão em Corinto, a igreja, ele vai dizer assim: olha, ninguém, ele fala assim, todas as pessoas que têm o Espírito de Deus não pode chamar Deus de maldito, ou Jesus de maldito. Mas todos que não têm o Espírito de Deus não pode chamar Jesus de Deus. Então, quem não tem o Espírito de Deus não consegue enxergar somente Jesus como Deus. É necessário que tenha mais deuses. Então, essa mulher, ela procurou ajuda, assim como muitos procuram hoje. Às vezes, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, aquelas que podem pagar, elas vão para onde se obtém, entre aspas, respostas mais rápidas. E elas vão aonde? No centro da macumba, na umbanda, no candomblé, vão buscar cartomante, vão buscar benzedores. Por quê? Resposta é rápida, mas a resposta não é convincente, porque a maioria das vezes é mentira. Esse
Então eu fico impressionado que tem gente que paga para ser enganado. E essa é a grande realidade, né? Essa mulher, ela procurou ajuda e não encontrou, e a sua filha permanecia da mesma forma, endemoniada, sem cura. Porque uma pessoa que tem uma possessão maligna, uma pessoa que tem uma maldição na sua vida, isso não tem cura. Isso tem libertação. A cura de homens, a cura de médicos, a cura por remédios, por tratamentos, isso não existe para uma possessão maligna. Somente a libertação através de Jesus Cristo. Então essa mulher, ela fica sabendo que Jesus entrou na sua terra. Ela ouviu falar de Jesus. É interessante que quando Jesus chegou na terra de Tiro e de Sidom, ele não queria ser incomodado. Eu não sei se por algum momento, eu não sei se Jesus estava cansado da viagem, né, naquele momento, mas diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Mas ele não pôde se ocultar. Por quê? Porque a fama de Jesus já atravessava fronteiras, né? Então essa mulher ouviu falar que Jesus estava ali. E quem era Jesus para ela? Um grande profeta. Um homem que se manifestou em Israel, que alguns diziam que era o Messias, e outros diziam que era um grande profeta. Só que tem uma coisa especial nele, ele tem o dom de cura. Todos os enfermos, todas as pessoas endemoniadas que vão até ele encontram a cura. Chegou no conhecimento da mulher. O que essa mulher fez? O que ela fez de imediato? Ela foi se encontrar com Jesus. Ela não sabia se Jesus ia receber. Ela não sabia se Jesus tinha horário naquele dia. Ela não pensou que Jesus pudesse virar as costas para ela ir embora. Ela só pensou em ir até Jesus. Agora entenda. Essa mulher, ela era cercada de situações difíceis. Ela tinha os costumes, ela tinha sua fé nos seus deuses, ela estava enfrentando um problema muito difícil. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos abrir mão, que nós precisamos passar por cima, que nós precisamos romper barreiras da nossa vida para encontrarmos uma solução para o nosso problema. Pastor, mas será que as barreiras são tão grandes assim que nos impede de ir até Jesus? Certamente. Tem pessoas que a barreira na vida dela é o casamento, que não deixa ela chegar até Jesus. Às vezes a barreira da vida de uma pessoa é financeira. Às vezes pode ser idolatria na vida de alguns. Às vezes pode ser o amor excessivo a esse mundo, o próprio pecado. Então existem muitas coisas nesse mundo que formam uma cercanícia, uma barreira na nossa vida para não se aproximarmos de Jesus. E é interessante que não é Jesus que coloca esses obstáculos. Somos nós, no decorrer de nossas vidas. É o próprio homem o culpado de construir barreiras para se chegar a Deus. E essa mulher, ela tem agora o trabalho de derrubar as barreiras que ela mesma construiu. Ou barreiras que ela herdou dos seus pais, dos costumes do seu povo. Agora ela precisa romper essa barreira.
para ter um encontro com Jesus. Amém? Então ela vai chegar naquela casa, na onde ela não perguntou se ela era bem-vinda, mas ela está tão desesperada e ela está tão focada em busca de ajudar a sua filha, que ela chega naquela casa e ela salta aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus. Ela não dá um abraço em Jesus, ela não aponta o dedo para Jesus, olha, eu quero conversar com você. Não. Ela vai direto aonde? Nos pés. Por que ela faz isso? Por que ela vai logo nos pés de Jesus? Porque ela sabe que Jesus não é uma pessoa normal. Ela sabe que Jesus é grande, ela sabe que Jesus é uma autoridade, ela sabe que Jesus é maior do que ela sabe, aleluia, ela sabe através dos seus instintos, através daquilo que ela ouviu falar, através daquilo que ela viu com os seus próprios olhos, ela viu que Jesus era maior do que ela, então ela vai aos pés, ela se humilha, ela reverencia, ela adora o nome de Jesus. E quando Jesus vai aos seus pés, o versículo 26 vai falar, essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. O que ela fez? Ela rogou. O que é rogar? Rogar significa interceder. Rogar significa pedir a Deus por alguém. Quem está entendendo, diga amém. Então ela intercedeu pela sua filha diante de Jesus. Ela não foi buscar nada por ela ou para ela. Ela foi buscar pela sua filha. Então essa mulher, quando ela se lança aos pés de Jesus, Jesus vai dizer a ela, deixa primeiro eu saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Perdão da palavra, perdão. Mas Jesus acaba de chamar aquela mulher de cadela. Cachorrinhos. E aí você fala assim, pastor, Jesus é preconceituoso. Não. Jesus toca na ferida daquela mulher. Porque entenda, pelo amor de Deus, ninguém vai entrar por essa porta, vai chegar no altar e vai receber o que veio buscar de qualquer jeito ou de qualquer forma. Primeiro, para chegar diante de Deus precisa ter uma coisa chamada fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E se você é uma pessoa que se ofende fácil, se você é uma pessoa que não sabe medir palavras, se você é uma pessoa que não sabe interpretar situações, o que vai acontecer com você? Você não vai alcançar sua bênção. Por quê? Porque a fé inibe tudo isso que eu falei. Jesus usa o termo que os judeus usam contra os gregos, contra os samaritanos, sírio-fenícios. Jesus não saiu nada do seu pensamento, não veio nada dele como se fosse algo para discriminar aquela mulher. Não, ele usou um termo que aquela mulher já sabia. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai usar um termo popular em Israel contra o povo desta mulher. Mas qual é o intuito de Jesus? Saber se ela tem fé. Amém?
saber se ela tem fé. Então, Jesus literalmente chama aquela mulher de cadela, dizendo a ela: deixa primeiro eu saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, que era ela. Jesus usa um termo judeu. Ela, porém, lhe responde, e agora que vem o ensinamento para nós. Aquela mulher podia se ofender, aquela mulher podia xingar, aquela mulher podia amaldiçoar, aquela mulher podia virar as costas para Jesus e ir embora. Mas ela está em busca de um milagre. Ela lançou aos pés de Jesus porque ela reconheceu que Jesus era maior do que ela. E cá entre nós, irmãos, quem está em busca de mudança de vida, quem está em busca de cura, de libertação, quem está em busca, de mudar a sua história na face da terra, não pode ficar amarrado com qualquer coisa neste mundo. Principalmente sentimentos. Principalmente sentimentos. Porque a maior barreira do homem na terra é os sentimentos. Por sentimento você peca, por sentimento você agride, por sentimentos você aborrece, por sentimentos você deixa de servir a Deus. Essa é a grande realidade. Então aquela mulher precisava vencer, já que ela conseguiu romper as cercanias, já que ela conseguiu romper tudo que prendia ela longe de Jesus. Agora ela tinha um desafio maior na sua vida. Não deixar que as palavras de Jesus agora, que não eram dele, ele pegou termos de Israel, ofendesse ela. Porque quem tem fé não é ofendido por ninguém. Amém, Jesus? Você pode até no momento ficar aborrecido com a situação. Passou 5 minutos, você já entendeu o que está acontecendo. E você falar, bem, eu vou orar para essa pessoa. Eu vou orar para esta vida. Porque está fora de si. Quem está entendendo, diga amém. Não sai no braço, não sai em tapa, não sai batendo boca, não sai, não. E olha o que acontece. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. O que ela disse para Jesus? Eu sei que o Senhor não veio para nós gregos. Eu sei que o Senhor veio para os judeus. Eu sei que a promessa é deles. Mas eu estou pedindo para o Senhor uma migalha. Eu estou implorando por uma migalha. Quem está entendendo, diga amém. Entenda isso que eu quero te dizer nessa noite. Jesus, ele vai olhar para dentro de você. Jesus está pouco se lixando, desculpa o termo, vou falar assim em português claro, para que você entenda. Jesus está pouco se lixando se você está andando de carro ou a pé. Ele está pouco se lixando se você vive de aluguel ou tem casa própria. Ele está pouco se lixando, Jesus está pouco se lixando se você está com uma despensa lotada de comida lá ou se está faltando alguma coisa na tua casa. Porque Jesus ele não se preocupa com o exterior. Apesar dele nos ajudar em tudo, todos os dias e toda hora, ele não se preocupa com o exterior. O que ele está preocupado é com a sua alma. Porque depois dessa vida, qual a Bíblia diz que é de 70 anos, passou disso é cansado e fado, vem uma eternidade. E aonde você vai passar mais tempo? Aqui ou na eternidade? Jesus está preocupado com a eternidade da sua vida. Jesus está preocupado com a sua alma. Jesus não está preocupado com o seu exterior. Apesar dele nos dar tudo que precisamos. Se Jesus vê que a sua necessidade de ter um carro, ele vai te dar um carro. Se ele achar que a tua necessidade, aleluia, é ter roupas novas, ele vai te dar roupas novas. Se a tua necessidade é ter uma compra lá na sua despesa, ele vai te dar compra, ele vai enviar alguém e vai te dar.
Jesus sabe qual é a tua necessidade. Ele vai suprir a nossa necessidade o tempo que nós permanecemos nessa terra. Mas Deus não está focando nisso. Deus está focando na sua alma. Quanto vale uma alma para Jesus? O mundo inteiro. Amém? A Bíblia diz que o mundo inteiro, que uma alma vale para Deus o mundo inteiro. Amém, Jesus? Então, quando aquela mulher usa a sua fé, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela não tendo a promessa que os judeus tinham, olha que coisa interessante, mas ela usa a sua fé, ela não se abala diante da resposta de Jesus, que usa um termo judeu, que toca no dedo na ferida dela, e ela não se ofende. Ela diz: então me dá a migalha. Meu Deus do céu, eu não quero o pão, eu quero a casca, eu quero o farelo, eu quero o que está caindo em cima da mesa, que vai ser jogado fora. Me dá isso e muda minha vida e muda minha história. Você está conseguindo entender? E olha o que Jesus vai dizer a essa mulher. Por causa desta palavra, porque a palavra que sai da boca dela é a maneira que ela interpretou a situação. E a maneira que ela interpretou a situação, aleluia, foi, é clara, movida pela intenção do seu coração. Amém, Jesus? Então ela demonstra o que para Jesus? Honestidade. Ela demonstra para Jesus verdades. Ela é honesta com Deus. Tudo que nós temos que ser honesto com Deus. Para receber milagres, para que Jesus faça um milagre na minha vida, na tua vida, não pode haver mentira em nós. Porque tem gente que fala muito bem, mas a intenção dele é outra. Essa mulher não, ela falou muito bem, e a intenção dela batia com o que ela falava. Amém? Por causa desta palavra, o demônio saiu da sua filha. Olha o que Jesus diz para ela. Por causa desta palavra, vai em paz. O demônio já saiu da tua vida. Agora eu lhe pergunto, Jesus foi na casa dela? Jesus botou a mão sobre a filha dela? Jesus ungiu a filha dela? Jesus não soube nem o nome da filha dela. Porque se Jesus soubesse o nome da filha dela, pelo menos, Jesus dizia: vai, a Fátima, sua filha. O demônio já foi embora dela. A Cláudia, a Luana. Nem o nome da menina Jesus sabe. Mas ele diz: por essa palavra, pela sua posição, pela sua fé, sendo uma mulher estrangeira e acreditando em mim, vai, a tua filha já está liberta. Quem fez o milagre acontecer? Fala para mim, foi Jesus? Aqui? Foi a fé daquela mulher. Porque Jesus não dá ordem para demônio sair. Jesus não dá ordem nenhum. Olha, vai, eu já expulsei o demônio lá na sua casa. Não, mas as palavras dela, dita para Jesus, expulsou o mal que estava na casa dela. Quero que você entenda uma coisa. A sua fé move montanhas. Amém? A sua fé é capaz de fazer coisas extraordinárias. Vou dar outro exemplo para você na Bíblia. Elias. Elias chegou diante de Acabe, que era o rei de Israel na época,
e um péssimo rei, porque ele fez aliança com o diabo, casando-se com Jezabel. Quando Elias chegou até Acabe, Elias chegou na autoridade de Deus, meteu o dedo na cara do rei e disse assim: olha, por 3 anos e 6 meses não vai chover. Agora eu digo para você, você vê Elias orando a Deus para Deus fechar o céu? Você vê Elias de joelho no chão? Você vê Elias tocando no nome de Deus para Acabe? Olha, eu vou orar a Deus e o céu vai fechar. Ele fala: não vai chover 3 anos e 6 meses. Deus ouviu a voz de Elias e falou assim: o quê? 3 anos, 6 meses? Assinou embaixo. Sabe por quê? Porque Elias tinha fé. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Eliseu está ali, que ele fazia parte. Eliseu, ele era servo de Elias, mas antes de ser servo de Elias, Eliseu, ele estudava numa escola de profetas, criada por Samuel. E uma vez eles estavam ali cortando madeira para ampliar a universidade. Sabe o que aconteceu? Um trabalhador ali prestou um machado. E esse machado saiu do cabo. Caiu dentro d'água. Caiu dentro d'água. Quem já perdeu alguma coisa aqui dentro d'água? Eu fui na praia lá e saiu alguma coisa. Perdi minha corrente na praia. Você encontrou? Perdi minha aliança na praia. Você encontrou? Ah, eu estava no rio nadando alguma coisa, escapou meu brinco. Você encontrou o brinco? Ainda mais um machado. A folha do machado deve pesar 1,5 kg, 2 kg. Caiu dentro d'água. Para onde que o machado foi? Pro fundo. Qual era a expectativa de achar isso? Nunca mais. Eliseu vai chegar na ponta do rio. Ele vai orar a Deus? Ele vai clamar ao Senhor? Ele vai usar a sua fé. Em quem? É claro, em Deus. Ele pega o sal, joga na água. E o machado de 1,5 kg, 2 flutua. Ele cai, água corrente, hein? Flutua, ele pega o machado e devolve para o rapaz. Ele usou a sua fé. Pastor, então só quer dizer que só eu usar minha fé, eu não preciso de Jesus? A sua fé em quem? Amém? Quando aquela mulher declarou essa palavra, a fé dela estava em quem? Em Jesus. E quando Jesus falou, essa palavra libertou sua filha, porque Jesus recebeu aquela palavra. E quando Deus recebe a minha fé, quando Deus recebe a sua fé, Deus não precisa descer na terra para milagre acontecer. Ela acontece porque você alcançou o milagre na sua vida. Amém, Jesus? Então essa mulher alcançou o milagre através da sua fé em Jesus. Amém? Então, única coisa, exclusiva coisa que você precisa ter na sua vida, fé em Deus. Ah, mas olha a minha condição, fé em Deus. Mas olha a minha posição, fé em Deus. Olha o que eu estou passando, fé em Deus. Não está fácil para mim, fé em Deus. É isso que vai mudar a sua vida. A sua fé. Ela vai mudar a sua vida. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Essa mulher teve a filha curada.
de um mal que ninguém estava conseguindo ajudá-la. Mas a partir do momento que ela teve fé em Jesus, o milagre aconteceu na vida dela. Amém? O milagre vai acontecer na tua vida também, no nome de Jesus. Fique de pé. Vamos orar.